Olá, irmãos. Boa noite. Paz do Senhor Jesus. Tudo bem com vocês aí? Na verdade, aqui tá muito frio. Eu não tô me aguentando. Tá super gelado aqui e eu acredito que na sua casa aí deve estar no edredom. Irmãos, vamos orar. Hoje é um culto bem especial. A gente vai estar daqui a pouquinho aqui com a presença de um grande amigo, pastor Alan. Mas antes de qualquer coisa, vamos orar. Vou dar alguns avisos bem breves aqui. E logo em seguida eu vou apresentá-lo, tá bom? Feche seus olhos aí na sua casa, aí onde você está. Vamos pedir a bênção de Deus para as nossas vidas. Pedir que o Espírito Santo possa falar conosco hoje, que a palavra de Deus venha despertar em nós, né, esse desejo de conhecer mais a Deus. Amém? Feche seus olhos aí onde você está e vamos orar. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós te louvamos, te agradecemos. Pedimos a tua bênção para esta noite. Pedimos que o teu Espírito Santo possa falar conosco. Abençoa cada um dos teus filhos que estão nos acompanhando agora, Senhor Deus, por essa transmissão. Deus, que as casas sejam tomadas pela tua presença. Ó Deus, pelo conhecimento de Cristo, pelo desejo, Senhor Deus, da tua presença. Pai amado, que as famílias agora possam levantar a ti, Senhor Deus amado, em adoração, em louvor, em engrandecimento do teu nome, Senhor, e que a tua palavra, Senhor Deus, possa produzir fruto no nosso coração, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Amém, sejam todos muito bem-vindos. Eu só quero dar um aviso aqui bem rapidinho. No próximo domingo, nosso culto às 18h30. Então, eu creio que assim, nossos cultos têm sido uma grande bênção quando nós voltamos a ter um culto só. Cada domingo que nós nos reunimos, Deus tem falado cada vez mais conosco. Então venha, traga alguém, né, para nós adorarmos juntos a Deus. Então, próximo domingo às 18h30. E na terça-feira nós teremos a nossa próxima reunião com os homens. E nós vamos fazer também presencial, aqui na igreja, terça-feira, às 8 horas da noite. Então, você que é homem, venha para essa reunião. Tem sido uma bênção nas nossas vidas. Eu tenho aprendido muito com todos os irmãos aqui. Deus tem nos edificado. Como eu sempre tenho falado, a importância dessa reunião com homens. Nós precisamos fortalecer a liderança da igreja e a liderança das famílias. Então, venha, né, participe, se envolva nisso daí, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, hoje nós temos a presença aqui, né, obviamente, ele que está lá em Três Lagoas, pastor na igreja Peniel em Três Lagoas. Ele começou o ministério dele lá em Belo Horizonte, é meu contemporâneo de seminário. Na verdade, ele formou antes de mim, né? Era da Sala da Milene, o Alan, hoje pastor Alan. Na época foi, né, da Sala da Milene. Se formou no seminário, trabalhou no seminário, né, foi para o Transcultural, que é uma das fases lá do Ministério da Peniel, se passou pelo Transcultural, trabalhou lá em Belo Horizonte, em Betim, depois ele foi lá para a Bahia, lá em Dias d'Ávila, ficou lá quase 5 anos, ou 5 anos, né, não sei exatamente quanto tempo ele ficou lá na Bahia, veio para São Paulo, trabalhou aqui em Piracaia, depois foi lá para o Mato Grosso do Sul, está lá em Três Lagoas hoje. E ele acabou de me contar uma novidade aqui, que ele está sendo enviado para Cuiabá. Um desafio grande aí. Então, um homem de Deus, muito experiente, muito conhecimento. E eu creio que ele vai nos ensinar muito hoje. Amém? Então, já está na tela? Então, esse é o pastor Alan, meu grande amigo. É uma grande alegria estar dividindo esse momento aqui com ele aqui. Estou com muita saudade de vê-lo. Ele já pregou, inclusive, na nossa igreja, quando nós nos reunimos naquele outro templo, né, naquele outro endereço. Ele já pregou aqui na nossa igreja. Alguns de vocês que estavam lá vão lembrar aqui da fisionomia dele. Tá bom, Alan? Então, a palavra está com você. Se eu errei aqui na minha apresentação de você me corrija, por favor, aí. E se tiver que acrescentar alguma coisa também, fique à vontade. Paz, pastor Ricardo, paz, irmãos, todos que estão acompanhando. Paz do Senhor Milênio. Estou vendo aqui nos comentários que já deu a paz, né, a todos vocês. Até a dona Ana Maria tá lá, ó. Ela Mãe do. mesma. É,
Bons tempos, né? Que a gente passou juntos, assim, em Belo Horizonte, né? Muito bom. Milene, Milene é a aluna número 1 lá do seminário, da nossa sala, né? A gente chamava ela de Rosh Gadol, cabeção em hebraico. Bom, e ela me chamava, a gente chamava ela no sentido da sua inteligência, ela me chamava assim por causa do tamanho da minha cabeça, né? É. Mas, amém, irmãos, eu quero agradecer muito aí o convite do pastor Ricardo, né? Para mim é sempre uma honra, né? Eu me sinto honrado verdadeiramente, né? É uma grande bênção, né? Sempre que a gente está junto, a gente compartilha muito. O pastor Ricardo e a Milene são pessoas que a gente, quando está junto, a gente abre o coração. Isso para quem está no ministério, só quem está no ministério sabe o quanto isso é precioso, importante, né? A gente poder ter alguém assim, onde a gente, sem receio, sem medo de ser julgado e a gente sempre é também instruído, né? A gente é aconselhado, isso é muito bom. Bem, acho que para a gente também não ficar aqui falando muito ou perder tempo, a gente vai logo entrar aí na meditação da palavra de Deus, né? Que é para isso que estamos aqui, né? A gente vai trabalhar um tema hoje, assim, de forma um tanto quanto não profunda, né? Mas é um tema muito importante sobre os nossos, sobretudo para os nossos tempos, para o perfil e o tipo de igrejas e cristãos que temos hoje, né? A gente vai falar sobre maturidade cristã e eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia comigo no texto de Lucas, capítulo 2, os versículos 41 até o 52. Pastor Ricardo, Lucas já. 2, Isso, posso ler já? pode ler. Tá. A imagem está um pouquinho atrasada para mim, que eu não sei se já está aí na tela. Vamos lá. Eu costumo ler na Bíblia King James, atualizada. Vamos lá. A partir do versículo 41, na verdade, diz assim: Todos os anos, seus pais viajavam até Jerusalém para celebrar a festa da Páscoa. Assim sendo, no ano em que ele completou 12 anos de idade, eles subiram à festa, de acordo com a tradição. Encerradas as comemorações, voltando seus pais para casa, o menino Jesus ficou em Jerusalém sem que eles notassem. Imaginando que ele tivesse entre os muitos companheiros de viagem, caminharam por um dia inteiro. Então começaram a buscá-lo entre os seus parentes e conhecidos. Como não conseguiam encontrá-lo, retornaram a Jerusalém para procurá-lo. Após 3 dias o acharam no templo, sentado na companhia dos mestres, ouvindo-os e propondo-lhes questões. Todos os que ouviam ficavam maravilhados com sua capacidade intelectual e com a maneira como comunicava suas conclusões. Assim que seus pais o avistaram, ficaram perplexos. Então sua mãe o inquiriu: Filho, por que agiste assim conosco? Teu pai e eu nos angustiamos muito à tua procura. Então ele lhes perguntou: Por que me procuráveis? Como não sabias que era meu dever tratar dos assuntos concernentes ao meu pai? Mas eles não compreenderam bem o que lhes explicara. Contudo, ele seguiu com eles para Nazaré, pois lhes era obediente. Sua mãe, entretanto, meditava silenciosamente em seu coração sobre todos estes acontecimentos. E Jesus se desenvolvia em sabedoria, estatura e graça na presença de Deus e de todas as pessoas. Que o Espírito Santo nos capacite com sua unção para compreendermos as Escrituras e termos a revelação de Deus nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu usei esse texto a princípio para falar sobre esse tema. Não é a priori, né? Não seria talvez o melhor texto para falar, mas eu queria separar
esse episódio, esse momento da vida de Jesus para falar sobre isso. Jesus aqui, como nós lemos no texto, ele tinha 12 anos de idade, né? Era um marco, até hoje o é na vida do judeu, né? Nessa idade é onde se faz ali, realiza aquela cerimônia do Bar Mitzvah, em que a criança é declarada ali, o rapaz é declarado como filho da lei, e a partir desse momento ele começa a, a ser instruído, a ter um período longo de estudos de todo o Velho Testamento, né, de toda a lei, de toda a Torá, também toda a Bíblia hebraica, né, que é todo o nosso Antigo Testamento. E ele é treinado, trabalhado para ir crescendo no conhecimento, para ir crescendo, enfim, dentro da religião judaica. E o que aconteceu com Jesus nesse tempo? Eles cumpriam a lei, eles cumpriam todo o processo, todos os ritos, tanto que aqui o texto começa dizendo que era costume todos os anos eles irem para Jerusalém. Nessa época Jesus morava lá na Galileia, né? Enfim, e a gente vê uma etapa, uma fase na vida de Jesus e logo depois a gente já encontra, se a gente continuar lendo o texto do próximo versículo e capítulo que se segue, a gente já vê Jesus com 30 anos de idade aparecendo para ser batizado por João Batista. Então há uma lacuna, Jesus some, a história de Jesus aí fica encoberta, né? Aí daí também surgiram muitas heresias, muitas ideias e falácias aí a respeito do que poderia ter acontecido. Bem, mas por que aqui a gente vê um fato, né? Jesus lá no templo, impressionando as pessoas com seu conhecimento, com as suas conclusões, apesar da pouca idade. Mas depois a gente não vê ele fazendo nada, só vê ele lá na frente, já com 30. Ou seja, passam-se 18 anos entre este fato e o começo do ministério de Jesus Cristo, né? Por que Jesus não começou logo com os 12? Por que não foi com 13, com 14, com 15, com 17, com 18, com 20, né? É o tempo da maturidade. O texto que a gente leu termina dizendo que em tudo ele crescia, se desenvolvia, a minha tradução diz, desenvolvimento. Jesus passou por um processo de amadurecimento, né? E é o que nós precisamos ter, nós precisamos ser crentes maduros. Lá em 1 Coríntios, capítulo 3, a partir do versículo 1, é um texto bem conhecido e, de certa forma, até meio duro, né? A palavra de Paulo aqui, que diz assim, posso ler, pastor? Pastor? Ricardo? Então tá bom. Diz assim, irmãos, não vos pude falar como pessoas espirituais, mas como pessoas carnais, como crianças em Cristo. O que vos dei para beber foi leite, não alimento sólido, pois não podíeis recebê-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais, visto que campei entre vós todo tipo de inveja, discórdia, por acaso não estáis sendo carnais, perdão, eu li mal aqui, vivendo de acordo com os padrões exclusivamente mundanos, pois quando alguém alega, eu sou de Paulo, sou de Apolo, não está agindo absolutamente segundo os padrões dos homens. Quem é, portanto, Apolo? Quem é Paulo? Servos por intermédio dos quais viestes a crer, e isso conforme o ministério que o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas foi Deus quem deu o crescimento. De forma que nem o que planta, nem o que rega são de alguma importância, mas unicamente Deus que realiza o crescimento. E o que planta e o que rega ministram de acordo com um propósito, e cada um será premiado segundo o seu próprio trabalho. Porquanto nós somos colaboradores de Deus, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Bem, o que tem isso a ver com outro texto? Fala sobre esse crescimento, a maturidade, sobre estar pronto, e uma coisa que a gente aprende aqui, que muitas vezes não tem a ver com o tempo de cristianismo, com o tempo de declaração,
de fé ao passo também que tem. É como a gente vai crescendo ao longo do tempo, como a gente vai desenvolvendo a nossa fé, como a gente vai aplicando e aprendendo e vivendo e desenvolvendo dentro do Evangelho de Cristo. Isso é muito importante. A gente viu, Jesus com 12 estava avançado para a sua idade. Ele impressionou mestres, ele impressionou pessoas, mas ainda não estava pronto para exercer o ministério que ele veio exercer, apesar de estar bem desenvolvido. E Paulo fala aqui de uma igreja de irmãos em que ele fala o seguinte: olha, eu não pude te dar alimento sólido, tive que dar leite, porque o alimento sólido é para quem já está desenvolvido. Só que ele fala o seguinte: mas já era tempo de vocês estarem recebendo alimento sólido. Então já passou o tempo necessário de ser ainda criança. E ele vai falar o motivo, ele fala que há discórdia, que há divisão, que há diversas coisas. Se você ler toda essa carta de Coríntios, é muito interessante, porque é uma igreja que se manifesta todos os dons carismáticos nela, os dons espirituais. Tinha profecia, tinha línguas, tinha todo tipo de dom espiritual ali dentro do culto. E Paulo chega que aquele culto cheio de manifestações do Espírito Santo era uma bagunça. Ele fala assim, tem ordem nem decência. E irmãos carnais, e todo tipo de pecado. Ele chama atenção quando vai falar sobre a ceia, ali no capítulo 11, ele fala assim, irmãos, muitos de vocês estão dormindo, ou seja, morreram, porque estão tomando a ceia de forma errada. E chama atenção para pecados terríveis, de o filho dormir com a madrasta, com a esposa do pai, ter relação. Então, uma igreja que já era para estar muito avançada pelo seu tempo de existência, pela qualidade de pastores, mestres que tiveram, e ainda estava no começo, como se precisassem ser evangelizados novamente, porque estavam vivendo na carne, mesmo tendo ali tantos dons espirituais, né? Então, a gente vê que o que tão prejudica, atrapalha, o que impede, o que tem a ver então com a maturidade espiritual, uma vez que a gente viu que é tão relativa essa questão do tempo. Quantos anos você tem de crente, de cristão? E que fase era para você estar vivendo agora como cristão? Quantas provações, quantas dificuldades, quantas experiências, quantas responsabilidades, consciência do seu chamado, do seu ministério e daquilo que você foi separado por Deus para fazer. Enfim, a maturidade cristã, ela tem a ver com o conhecimento. Esse é um ponto. Com conhecimento bíblico, conhecimento da palavra, o conhecimento de instrução e o conhecimento de Deus, né? Especificamente. A gente vê que o apóstolo Paulo, ele se chama de um apóstolo chamado fora do tempo, né? Ele se converteu depois, ele consentiu na morte dos apóstolos, né? Como a gente viu ali do nosso querido evangelista Estevão ali, daquele diácono. E depois a gente vê um Paulo que parece que supera muito e muito os 12. E ele também teve o tempo dele de preparação, mas a gente vê que era uma pessoa que buscava o conhecimento. Ele era intenso na vontade de crescer. Tanto no judaísmo, lá em Gálatas 1,14, ele fala que ele superava em muitos judeus da idade dele, dentro do judaísmo. Então, outros da sua idade ficaram para trás, ele já não tinha como ficar junto com aqueles que estavam na mesma idade dele, ele tinha que ficar com pessoas mais velhas, porque ele tinha avançado muito. E nessa mesma intensidade ele vem para a fé cristã, ele vem para os do caminho que ele perseguia,
E você que vê, você percebe que ali a história, né, o livro de Atos Apóstolos acompanha a história de Paulo, a sua evolução, a sua pregação e em quanto tempo ele evangeliza todo o mundo antigo. Quantas igrejas plantadas, implantadas. Ele tinha um conhecimento anterior do judaísmo e agora ele fala o seguinte lá em Filipenses, ele fala assim que agora ele considera todo o conhecimento que ele tinha anterior como esterco e ele entrega tudo numa intensidade que ele fala para conhecer Cristo. Ele se dedica ao conhecimento de Cristo, conhecer o Senhor, o seu poder, o seu sofrimento, a sua ressurreição e ele com uma intensidade. E quem pode questionar os resultados do apóstolo Paulo? Quem pode questionar a vida que ele teve, o sucesso, o trabalho, como ele mesmo fala aqui, olha, no seu conhecimento de Deus, ele fala que ele trabalhou, ele regou, então ele tinha esse trabalho, Deus dá o crescimento para aquela igreja. Então a gente vê que aquele homem, ele era intenso, ele se alimentou. A gente sabe que, parece quando você lê Atos dos Apóstolos da sua conversão, capítulo 9 ali, parece que logo ele já saía pregando, mas quando você vai estudar sobre a sua vida, depois que ele sai de Damasco, ele descido num cesto, ele passa 3 anos no deserto, recebendo o evangelho de Jesus Cristo, sendo instruído, e ali ele intensamente vive, 3 anos, fazendo referência a quanto tempo viveram também junto com o Senhor, os outros apóstolos, e ali ele sai dali um pregador como poucos. Ele, na verdade, ele se destaca muito e se desenvolve muito. Ele é um mestre, ele é um evangelista, ele é um pastor e o ministério dele é muito frutífero. Então, Alan, esse conhecimento... Oi, deixa eu só te atrapalhar um pouquinho. É que você falou uma à coisa muito vontade. interessante. Eu queria só pegar um gancho para você, para a gente trabalhar mais isso daí. Você falou que eles tinham intensidade na vontade de crescer, não é isso? Exato, E exato. por isso eles cresciam muito. Trazendo para os nossos dias aqui, você acha que hoje a gente falta esse desejo, essa intensidade na vontade de crescer? O que você acha? Porque assim, o que eu penso? Hoje nós somos uma geração que cresceu falando de maturidade cristã, como você abordou aí, né? Cristo, né, Jesus, Uhum. ele teve o seu tempo, ele se desenvolveu, ele cresceu e chegou num ponto de maturidade, ele começou a dar fruto. Paulo, a mesma Sim, coisa, ele teve a sua conversão, teve um período de desenvolvimento, tinha vontade de crescer, intensidade na vontade de crescer. Quando ele chegou no ponto, ele começou a dar fruto. sim. Mas hoje, talvez falta esse desejo. O que você acha? Você acha que nesse tempo falta essa intensidade de crescer, de crescimento de nós cristãos desse tempo hoje? Eu acho que sim, pastor. Eu acho que sim, porque quando você se dedica a alguma coisa, aquilo ali tem desenvolvimento. E o que que acontece? As pessoas ficam eu estou falando de maneira genérica, né? Ou seja, geral, na verdade, estacionam, acomodam e não há um crescimento. Não há um crescimento, eu não falo de número mesmo, mas um crescimento pessoal, um desenvolvimento, um aumento nessa intensidade do conhecimento de Jesus. Eu acho que falta muito essa dedicação. O que nós vemos hoje assim, é o costume do consumismo. Eu vou usar essa palavra consumismo espiritual, porque a gente se acomodou a estar ali recebendo, 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 e às vezes talvez, né, pela influência do pensamento do século, né, que a gente está hoje vivendo um tempo totalmente humanista, né, então é, é o costume com a minha religião e fica nessa, né, porque a gente sabe que o compromisso. Hum, Um versículo de forma errada, que era o seguinte: a letra mata
e o espírito vivifica. Ou seja, se a letra mata, então eu desprezo esse conhecimento, essa sede de conhecimento, de ler, de aprender. E aí Sim, vamos viver só do espírito, né? E aí é só aquela festa, aquela coisa toda, e despreza um lado. E talvez eu entendo assim também, né? Talvez por isso, né, hoje a gente tem uma grande número, uma geração, na verdade, assim, que desprezou esse desejo de conhecer para crescer. sim, é exatamente isso. Olha, quando a gente pega os próprios exemplos que eu citei aqui, de Paulo e de Jesus, eles se prepararam, né? Jesus aqui, ele entra nesse processo. Aí tem gente que vai questionar certas coisas, isso e aquilo, mas Jesus, ele cumpriu tudo que tinha que cumprir nesse ponto. E ele só age no momento certo, ele só começa no momento certo, mas depois de ter. Então, Jesus, ele não falava. Jesus, quando falava, ele falava com propriedade, porque ele tinha conhecimento daquilo que ele expressava. Ele tinha o conhecimento. O próprio apóstolo Paulo também, tanto que quem hoje nós temos como base fundamental daquilo que é a teologia do cristianismo é de Paulo. E isso é conhecimento. E como você falou, o que acontece? A gente tinha esse versículo que era usado de forma errada, totalmente fora de contexto. E o que aconteceu? Ignorou-se o conhecimento. Eu não falo assim o conhecimento teológico, mas o conhecimento bíblico, né? O conhecimento daquilo que é revelação de Deus, daquilo que é prático, daquilo que é importante, né? Assim, para a prática cristã, né? E ignorando isso não tem como crescer, não tem como desenvolver. E aí vai entender as coisas do Espírito não vai entender as coisas do Espírito, né? Na verdade, porque uma coisa anda junto com a outra. Tem que ter o equilíbrio, né? Tem um texto que as pessoas que lá em 2 Timóteo 3,7 que está aqui, que eu até anotei, que diz lá que as mulheres que estavam sempre ouvindo, mas nunca aprendiam. Então elas não saíam daquela vida de pecado. Então o que acontece? Não é só questão. As pessoas hoje consomem as pregações. Você entra no YouTube, você segue no Instagram o pregador e tal, e as pessoas estão acostumadas a viver a vida cristã baseada nessas pregações. Ótimo Uma ponto, pregação aqui, Alan. outra pregação ali, outra pregação lá, outra pregação aqui, outra aqui, outra aqui. A igreja virtual. Mas o que acontece? A Bíblia dela fica fechada. A vida dela com Deus fica travada. O conhecimento que ela pode ter com o Senhor fica impedido. Então, o que acontece? Ouve, não há aprendizado, então não há crescimento, né? Ótimo ponto. É, Você falou aí da gente consumir palavra, né? É bom, né? Tem ótimos pregadores no YouTube, maravilhosos, sim, sensacionais. exatamente. É bom, é gostoso, mas assim eu vejo que a palavra de Deus ela transforma a vida. Mas Sim, quando a gente consome um conteúdo de YouTube, que é muito bom, não estou falando contra isso, a gente está no YouTube nem eu. agora. A Exato. questão quanto que isso me impactou e transformou a minha vida. Se não teve mudança, se eu não mudei na minha vida, se eu não mudei meu comportamento, se eu não abandonei pecados, se eu não me desenvolvi, aquilo ali não passou de um momento de entretenimento. Foi a mesma coisa de eu pegar uma série na Netflix e assistir. Porque a palavra ela tem que causar mudança. Exato. Ela tem que dar uma resposta depois que eu ouço uma pregação. Mas se eu estou consumindo, eu ouço, sei lá, 6 pregações na semana, número baixo. Passo 1 hora por semana no YouTube ouvindo mensagem. 1 hora por dia, né? Na verdade. Ouvindo Uhum. mensagens. Então eu ouvi 6 mensagens. Aquilo trouxe mudança? Me impactou? Eu dei alguma resposta? Se não teve, o que isso me fez crescer? É muito diferente quando eu vou lá na Bíblia, né, e como alguém disse, né, leia grandes porções da Bíblia e eu passo 1 hora lendo a minha Bíblia, aquilo ali vai me impactar, porque eu estou tendo contato com a palavra.
E a palavra ela transforma. sim. E até pelo seguinte fato, pastor, o que que acontece? Até mesmo é perigoso não só o consumir pelo YouTube, pelas redes sociais hoje, mas o consumo mesmo dentro da igreja. Eu conversei com uma pessoa uma vez que ela falava assim: Nossa, eu tinha um pastor tão bom, mas tão bom na pregação, que eu não sentia necessidade de estudar ou ler a Bíblia depois. Então ela estava acostumada a ouvir as pregações todo domingo, né? E excelentes pregadores. Eu conheci o pastor um pregador por excelência como poucos, né? Mas o que que acontece? Aquele crescimento do conhecimento da palavra de Deus que transforma e que também que capacita, não só muda a minha vida, mas me capacita a escolher, a decidir e até me dá autoridade, a pessoa não tem. Outra coisa, a pregação, por mais que você segue, por exemplo, temas, né, de pregação, a gente sabe que as pregações, nenhum pregador consegue pregar tudo que tem que pregar. Mas ali a gente tem a Bíblia à nossa disposição o tempo todo, a palavra de Deus, né, o tempo todo diante de nós. E falta, como eu digo, essa intensidade na busca de conhecer o que está escrito. Mas deixa eu ver o que, que Deus quer da minha vida aqui. Aqui está escrito o que, que Deus quer da minha vida. E como cristão, como eu devo ser, né? O que, que eu devo, como eu devo ver. Tem gente que não vive, não recebe, se priva da bênçãos de Deus, porque exatamente não conhece a vontade de Deus, como diz Tiago, né? Tiago, a referência está até errada aqui na anotação que eu até passei para vocês aí. É Tiago, né? Aqui na hora do corretor, corrigiu errado aqui, colocou errado. Tiago, lá no capítulo 5, ele fala: Olha, vocês pedem mal, porque não sabe pedir. Quando pede, não recebe, porque pede errado. Não pede segundo a vontade de Deus, por quê? Não conhece a vontade de Deus, não conhece o caráter de Deus. Né? Tem gente que pede, a gente viu mesmo aí, eu vi um áudio absurdo daquele ator que faleceu, infelizmente, de Covid, né? Paulo, É, Paulo Gustavo, né? Eu acho. Paulo Gustavo, Paulo né? Eu vi Gustavo. alguém dizendo que, eu vi um áudio, um vídeo, não sei, de alguém orando para que ele morresse. Absurdo. Gente, absurdo um negócio desse. Eu falei, olha, isso é loucura, não conhece o Deus, não conhece a palavra, não conhece a vontade de Deus para Paulo Gustavo, né? E aí comete esses absurdos. Aí é aquele negócio, como a igreja de Coríntios, ela é um grande exemplo disso, E né? sabe que essa Cheio de. questão do Ah, consumo também é interessante, né? Que eu vou no supermercado, eu pego a marca que me agrada, né? Eu pego aquilo que eu quero para mim. E o consumo sim, na internet ou dentro da igreja é a mesma coisa. Eu vou e busco aquilo que é interessante para mim. Ninguém vai lá no YouTube e pega uma palavra lá sobre o juízo de Deus, né? Contra os meus pecados. é, Mas sabe, eu até exato. vi, né, os temas mais buscados, para a gente só ter uma ideia. Por exemplo, divórcio e novo casamento. É um tema muito buscado. Ou seja, às vezes as pessoas querem uma palavra para justificar, inclusive, né, o pecado. Então, assim, Sim, né, eu consumo, eu busco aquilo que eu quero, e não aquilo que Deus quer para minha vida. Isso é muito interessante a gente pensar sobre isso daí. E aí a gente começa a entender também, porque que muitas vezes a gente tá dentro da igreja, né? Falo da gente mesmo, é a nossa geração, somos nós, né? E vivendo fora da vontade de Deus. Porque eu sim, busco a minha vontade, aquilo que eu quero consumir, aquilo que é bom para mim, que eu penso que é bom para mim. Então eu consumo aquilo. Complicado. exatamente. É o risco de ser aquilo que está profetizado lá em Timóteo. Ajuntar-se-ão para si líderes conforme a sua própria concupiscência, né? Terão como comichão nos ouvidos, não ouvirão, não darão ouvidos à verdade. E, e aí vai viver enganando-se e enganando, né? E não Exatamente. vai viver o plano, o projeto de Deus que Deus tem para nós. Sabe, o pastor, o conhecimento, ele tem que estar alinhado também à experiência com Deus, né? A vida com Deus. Experiência com Deus
Não é você ir num culto e sentir alguma coisa, mas é aquela vida de experimentar ao Senhor e ser experimentado por Ele, né? É de pôr em prática aquilo que se aprendeu e viver cada momento conhecendo a Deus, relacionando-se com Ele, dentro de tudo que vive conforme está escrito na palavra de Deus, né? E isso também não é fácil. Não é fácil. Por quê? Porque a gente quer a experiência do prazer, daquilo que é confortável, daquilo que é agradável. Porque o conhecimento verdadeiro que acontece não é só aquele de informação. Você sabe a informação, mas aquele que você, que é aquela informação que torna a sua vida, que muda a sua vida, que influencia a sua vida, que sua maneira de falar, de pensar, de fazer, é esse ciclo. Esse é o verdadeiro conhecimento, Você né? falando de experiência, de experimentar Deus, lá em Hebreus, o autor de Hebreus vai falar o seguinte, que Jesus, ele aprendeu, né, fazendo referência ao tempo de preparação de Jesus. Jesus, ele aprendeu a obediência pelas coisas que ele sofreu. Então, a experiência com Deus, ela é dolorosa às vezes, porque ela me leva a uma renúncia, ela me leva ao abandono de práticas, de pecado, de comportamento. Ela tende a ser dolorosa, mas é por isso que a gente rejeita. Até a experiência com Deus, olha só que coisa mais louca, né? Mas é isso Sim, daí. mas, pastor, eu me lembro a gente que é de Belo Horizonte, a gente sabe que todo ano, na época de chuva, tem o Morro das Pedras, ele sempre vem abaixo, que é onde tem uma aglomeração de pessoas ali, é um aglomerado, né? É uma espécie de favela ali, e todo ano ocorre chuvas ali drásticas e as pessoas perdem tudo. E eu me lembro de uma vez que foi muito sério que uma família, um menininho, estava dentro do seu barraco ali, aconteceu a chuva, os pais não estavam lá, e ele foi e de 9 irmãos, e tinha ali irmãos e primos, tinha uma quantidade grande assim de crianças, só ele sobreviveu. E ele era o mais velho, e ele que estava cuidando, né? E ele ficou no hospital. E aquele menino foi entrevistado, e eu me lembro que a entrevista daquele menino impressionava por causa da pouca idade e como ele falava quase que como um adulto. Só que ao mesmo tempo, quando aquele menino que falava como um adulto, perguntava para ele: o que que você quer? Perguntava: o que que você gostaria de fazer que você nunca fez? Ele falou: eu queria comer um sanduíche do McDonald's, nunca comi. Um pedido de criança, né? Só que o sofrimento levou aquele menino que devia estar vivendo esse tempo de experimentar o hambúrguer ou alguma coisa assim, a falar e a ter história como um adulto. De Então, o um adulto. sofrimento, aquilo que a gente vive, aquilo que nos leva a amadurecer. E muitas vezes a gente realmente rejeita o medo, né, e tal, aquilo que vai nos levar ao amadurecimento é exatamente essa experimentação, né, da vida com Deus todos os dias, dessa caminhada, assim, de viver esses desafios do evangelho e ter a coragem, né, de, de aplicar, Mas né, a são vida a nesses isso. momentos também, Alan, que a gente sente mais a presença de Deus. É, Sim, são, é quando a gente. Não que Deus está longe nos outros momentos, não. Deus sempre está perto. Mas quando a gente está passando por esses momentos assim de sofrimento, que nos leva a um amadurecimento, é onde a gente sente mais a presença de Deus junto de cada um de nós. É impressionante isso daí. Mesmo quando. Porque, assim, é aquela sensação de que você não tem mais nada, você não tem um outro caminho, é só aquele. Mas você sabe que Deus está uhum, com você. E isso sim, é muito precioso. Isso realmente sim, cria, né, crentes fortes, crentes maduros, crentes que realmente vão dar fruto, como Jesus deu fruto, como Paulo deu fruto, como Pedro deu fruto no tempo certo. Mas por quê? Porque você sabe que você passou por aquilo ali e Jesus estava com você. Isso é poderoso, isso é precioso. sim. E quando eu falo, eu tô também que eu quero abrir para isso, quando eu falo que o sofrimento não é só aquelas coisas que vêm contra a nossa vida e nos faz chorar, né? Mas quando a gente sofre qualquer tipo de situação, por exemplo, às vezes também a gente está passando uma dificuldade, uma doença,
e tal. Mas tem vezes também que a gente está sofrendo o quê? Tentação, né? A gente é tentado em tantas coisas, a gente é provado em tantas coisas, né? Ali a gente não está nem sofrendo algum problema, mas ali a gente está vivendo um momento onde a gente tem que tomar uma decisão muito séria. Ou a gente agrada a gente mesmo, a gente agrada o mundo, a gente agrada a Deus. Isso tudo também, a gente fala, puxa Deus, por que deixou eu viver tudo isso? É crescimento, é amadurecimento, é experiência da dependência de Deus, da prova, da qualidade. E cada vez que a gente consegue dizer não, a gente trabalha com dependência química aqui, né, o nosso ministério. Então é o seguinte, quando um dependente químico, ele passa, depois que ele passa pelo processo, que ele tem uma experiência com Deus, e que ele tem uma primeira tentação ali, alguém oferece alguma coisa e ele diz não, é uma alegria tão grande, é uma vitória tão grande, porque na hora que ele ali oferece para ele, ele chega a estremecer, né? O cérebro, o corpo, o espírito, tudo ali passa por um processo. Mas aí ele fala assim: não, obrigado, sai correndo, de alguma maneira. Exatamente. Então é o seguinte: é uma situação que ele sofre uma tentação, mas a cada momento que ele sai de uma dessa, ele sai mais forte. Ele sai com a consciência: eu não sou escravo disso, eu consigo, eu posso. E assim é essa experiência da vida, de uma decisão de servir a Deus, né? Como a gente estava falando lá no começo, né? Então, tem o tempo, tem Agora deixa eu fazer as coisas. deixa eu fazer uma pergunta aqui, que você falou do dependente químico, mas, por exemplo, no seu caso, mudando totalmente a rota, agora você tem um desafio aí de ir para um outro estado. Hum, Então, para quem está acompanhando aí que não conhece o Alan, irmãos, ele é casado, ele tem filhos, e agora ele vai ter que se mobilizar para ir para um outro estado. E assumir o desafio. Daqui 3 semanas que você vai, não é isso mesmo? sim. Agora me fala uma coisa. Você acha que você está pronto para isso? Com tudo aquilo que você. Mais para as pessoas terem uma ideia assim do que é a preparação, né? Com tudo aquilo Uhum. que você tem de bagagem, né? Os outros campos que você passou, né? A sua própria vida com Deus, você acha que você está pronto? Vou te jogar na fogueira agora. Ah, Você está boa, pronto para isso? Você está olha, maduro o Ricardo, suficiente para isso? eu acredito que sim. Eu creio que sim. É, Por que que eu estou falando eu creio e não estou assim? Eu estou pronto, Ricardo. Por quê? Porque a gente se depara com a questão emocional, né, onde tem aquele sentimento que a gente fala assim, meu Deus, é um desafio muito grande, dá medo. Diante de um desafio, você fala, será que eu dou conta? Mas eu vou dizer para você, eu tenho uma experiência com Deus que me garante que eu não vou estar sozinho, Glória a que Deus. me garante que eu posso olhar e falar assim, eu não tenho como dizer não para o desafio, porque eu sei que tem condições, eu tenho condições de enfrentar esse desafio, sim, conscientemente eu tenho, né? Mas Não é porque você sabe por quê? Porque alguém te contou ou porque exatamente você não, experimentou? é porque a gente viveu muito, né? Experimentamos profundamente tudo isso. Você conhece muito uma boa parte da nossa história aí, né? E inclusive poderia ter sido indicado até porque está tendo algumas mudanças. Poderia ter sido indicado por um outro campo que seria, entre aspas, menos desafiador, mais fácil. Eu aprendi na minha experiência e na experiência dos meus colegas que não existe campo fácil, né? Se ilude o pastor que acha que vai para um país da Europa, para um país como os Estados Unidos e para exercer o ministério vai ser aquela maravilha que ele não vai ter, mais fácil. Se ilude. Não existe campo fácil. Não existe obra fácil, né?
por um lado você tem alguma facilidade aqui, alguma coisa, por um outro, né? Você tem. Satanás sempre faz resistência à obra de Deus, e nós temos que avançar. Amém. Mas, enfim, mas quando você olha assim, a dificuldade de um, a estrutura de um outro, aí a gente vê assim, o próprio ministério olha pra gente e fala assim, não, é esse aqui, porque o que vocês já viveram até aqui, o que vocês já passaram até aqui, a pessoa mais indicada é você mesmo, Isso né? tudo já te capacitou para encarar um desafio desse daí. Tem uma outra Sim, pergunta aqui, Alan, do Everton. O Everton é um membro da nossa igreja aqui, e ele está perguntando o seguinte: quais são as ferramentas mais importantes para o nosso crescimento espiritual? as ferramentas mais importantes para o nosso crescimento espiritual. Olha, como a gente acabou de discutir aqui, conhecimento de Deus, experiência. Agora, como a gente falou lá no começo, né, o grande desafio aqui que o pastor Ricardo começou até a falar, que ele falou de uma palavra que eu falei, né, é essa disposição, essa dedicação para que isso aconteça. Eu tenho que buscar esse conhecimento de Deus. Eu tenho que buscar, eu tenho que me esforçar, eu tenho que me dedicar a isso. E viver essa experiência, como a gente falou, a experiência com Deus é essa prática dessa vida da palavra, dentro da palavra, transformador. E não, às vezes, as pessoas, eu tenho experiência com Deus. Qual a experiência que é? Eu fui batizado com o Espírito Santo, eu tive uma experiência ali, eu recebi uma profecia, eu profetizei. Não. Essa experiência da palavra de Deus, de aplicar a palavra de Deus diariamente, né? É um grande Acrescenta aí, desafio. pastor Ricardo. Não, sim, você está perfeito, é isso mesmo. Você lembra daquela parábola que Jesus contou, né? Que ele fala aquele homem que construiu uma casa sobre a areia e o que construiu uma casa sobre a rocha. Se Sim. você realmente assim entender melhor o texto, né, que a gente imagina uma rocha, né, no meio, eu li esse texto e imaginava uma rocha lá na praia, ele foi lá e construiu uma rocha na praia, uma casa na rocha e o outro construiu na areia. Então veio a tempestade, a onda e tal e derrubou aquela que estava sobre a areia. Mas não é isso. Uhum. Na Não. verdade é cavando na areia, cavando na terra até encontrar uma rocha, constrói a sua casa. É isso daí. Qual a ferramenta? É uma pá que você vai cavar. E vai ter muito trabalho até você encontrar a rocha. E ali você coloca os seus alicerces e constrói a sua vida. O que é a pá para cavar? É esse esforço de conhecer o que a Bíblia está falando naquele momento para mim. Eu estou passando por uma dificuldade, por exemplo, ou eu preciso dar uma resposta. Preciso saber qual que é a vontade de Deus para mim. Eu tenho que cavar e buscar na Bíblia. Eu não entendi o texto, eu vou no contexto, eu pego um livro de apoio, é, que me ensine que o texto está querendo dizer, até eu extrair dali a vontade de Deus para minha vida. Ferramenta, na verdade, é a Bíblia, é a oração e experimentar e esperar a resposta de Deus. A ferramenta é quando a gente é provado por Deus, né? Que Deus nos prova para nós sermos aprovados. É isso, não é isso? Exatamente. É isso. É, É trabalho, cara. A gente, de certa forma, né? A gente, você usou um termo muito bom, Alan, que foi esse consumismo, né? A gente quer consumir algo pronto. Eu quero pegar um versículo pronto que se encaixa dentro da minha necessidade. E não funciona assim. Aí eu começo a usar esses versículos, né? Eu tudo posso naquele que me fortalece. Então eu posso tudo? Mas não é isso que o texto está falando, né? Eu sei passar por necessidade, eu sei o que é ter fome, eu sei o que é viver em abundância. Então, tudo isso, todas essas coisas eu sei passar por elas. Entendeu? Então a gente assim e, começa a pegar e coisas. é interessante que ele fala assim, ser estar contente, ou seja, contentado em todas essas coisas, né? Exatamente. Então, Desculpa interromper. alguém, não, é isso mesmo, alguém disse, né, que essa geração de cristãos, né, uma geração assim, é, com pouca experiência.
com Deus, justamente por isso, porque a gente não se esforça para encontrar Deus. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o coração, né? Tem que ter intensidade, tem que ter entrega, Sim, e não ir lá e, eu quero isso para mim. Crescer é uma coisa difícil, cara. Crescer em todas as áreas. Eu vejo minha filha lá, de vez em quando ela tem dor na perna. O que pastor? que é a dor na perna? É a. Meu áudio está falhando. Tá. O que que é a dor na perna? É a perna que está crescendo. Crescer dói. Crescer Verdade. espiritualmente, crescer fisicamente, crescer intelectualmente. Isso tudo dói. Não é verdade? Sim, sim. E É, a, a gente tem filho, né? A gente acompanha isso, né? Vê que essa coisa. Eu até usei no dia que a gente também trabalhou essa palavra. Eu falei assim: olha, Deus tem um plano para tudo. O Jesus aqui, olha, nesse tempo estava sendo acompanhado pelos pais, sendo levado de lá para cá, de cá para lá. De certa maneira, Jesus aqui, ele até foi meio imaturo, porque ele nem avisou os pais, nem falou com o pai, nem estava lá ele nunca mais fez isso, eu não vejo Jesus mais fazendo isso, né? verdade, E verdade. ele agiu de acordo com a sua idade de 12 anos, né? E eu falei Perfeito também. assim, e a gente pensa assim, olha, a gente tem os nossos filhos, vamos educando ele assim, olha, você faz a mamadeira e dá a ele. Depois ele vai crescer um pouco mais, ele vai tomar lá o leite com Toddy. Você vai pegar, vai misturar, vai colocar e vai entregar na mão. Hoje em dia, meu filho já tem 9 anos, ele não alcança, então pego o Nescau, ponho embaixo, o leite já está na geladeira, que ele gosta de tomar gelado, agora ele tem que ir lá, abrir a geladeira, pegar o Nescau, misturar para tomar. E vai ter que um tempo, ele vai ter que trabalhar para comprar o leite, comprar o Nescau e ele misturar, né? E Exatamente. tudo isso e tem que avançar, Tem que sim, avançar. Ele e nunca esperar. tá com a idade que ele tem, esperando que vai dar uma madeirinha para ele. Não vai acontecer, Exato. né? Agora é cômodo, né? Chegar na mão, né? É verdade. A questão é, pega para mim, faz para mim, é mais fácil. Não, agora é minha vez de ir lá e fazer. E vai ter um tempo que, dependente de como acontecer, ele vai ter que misturar um Nescau e trazer para mim, É verdade isso daí. né? Vai ter um tempo que isso vai acontecer, ou vai ter que acontecer, né? Deus é que sabe. É Mas e verdade. talvez ele vai ter que até trabalhar para comprar para mim, né? Para me ajudar, enfim. Certamente. Porque eu já não vou ter mais idade, condições físicas, intelectuais, talvez, de fazer, se eu tiver bem velhinho, né? Enfim. Ô, Alan, nosso tempo está Oi. acabando. Na verdade, né, deu até uma estouradinha, mas eu quis aproveitar bastante aqui. E se tiver mais alguma coisa que você quer concluir, esse é o Olha, momento. eu só vou citar o texto de Efésios e indico para os irmãos lerem, do capítulo 4 do 11 ao 16, onde fala que existe lá o ministério da palavra, os dons da palavra, pastor, mestre, e, enfim. E a ideia é que o exercício desse ministério é para instrução dos santos, para que eles exerçam o ministério, para que não sejam mais como meninos, agitados de um vento, de um lado para o outro, por qualquer vento de doutrina. Então, Deus tem o propósito de nos fazer maduros. A gente fala assim, mas Jesus falou que temos que ser como crianças. Ele fala na inocência, assim como ele fala, temos que ser simples como a serpente, como a pomba, mas prudentes como a serpente. Jesus não fala para a gente ser imaturo, não, ele fala que nós temos que crescer. E a própria Bíblia diz para que nós alcancemos a estatura do varão, do homem Glória a Deus. perfeito que é Cristo Jesus. Então, o cristão que não quer crescer é cristão que não quer ser como Cristo, né? Então, Muito o bom. nosso alvo é Cristão Cristo, que não quer sempre, crescer. sempre foi Cristo. Oi? Cristão que não quer crescer é cristão que não quer ser como Cristo. Muito bom, hein? Pegar para E mim. esse é o nosso alvo, ser como Jesus. Deus nos permite ainda estar aqui porque
A finalidade é de fazer em nós, gerar em nós a imagem, gerar em nós o caráter, gerar em nós a pessoa de Jesus. Se tem uma coisa que Jesus não tem é vaidade, né? E ele não, e ele é exatamente assim, ele quer que todo mundo seja igual a ele, né? Todo mundo quer ser diferente e destacar sobre os outros. Jesus não, vocês têm que ser igual a mim. Glória a É Deus. esse o propósito de Cristo. Deus abençoe, eu quero agradecer aqui, é, de todo o coração, muito obrigado, muito bom estar com você, meu irmão. Eu sinto sua falta, sinto a falta de vocês, quando a gente tem esse contato mais ainda, né? Vocês são sempre uma bênção na nossa vida. Um abraço para a igreja, que Deus leve essa igreja ao crescimento cada vez mais, para ela Amém. atingir o propósito dela sempre, não só crescer na quantidade, que cresça em quantidade mesmo, em número, mas cresça também espiritualmente, sendo uma igreja frutífera que, em nome de Jesus, que produza pastores, produza missionários, produza evangelistas, produza pessoas loucas, né, que dediquem suas vidas à loucura da pregação. Deus abençoe, pastor. Muito obrigado.